Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 13, versículos de 4 a 12. E eu queria nessa noite meditar nesse trecho da palavra de Deus. Atos 13, versículos de 4 a 12. E a gente vai meditar nesse trecho da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos, e ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. E então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. E quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que se manifesta aqui entre nós. Muito obrigado, Pai, porque de modos diferentes o Senhor fala, o Senhor move o nosso coração, o Senhor toca pessoas. De modos diferentes o Senhor nos constrange ao arrependimento e à transformação. Muito obrigado, Pai, porque não vivemos apenas um rito religioso, mas temos encontrado o Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque toda cegueira que um dia o inimigo colocou diante de nós, de tal maneira que nós não percebíamos o chamado do Senhor, um dia o Senhor retirou, e nós, Senhor, pudemos ser arrancados das trevas e colocados na luz do Senhor e da nossa salvação. Ó Pai, agora que vamos meditar nesse texto, ajuda-nos não somente a compreender a Tua palavra, mas aplica, Senhor, essa palavra às nossas vidas e que ela tenha relevância para cada um de nós aqui, que nós possamos entender aquilo que o Senhor está a nos falar. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã começamos a estudar esse texto e aprendemos aqui que esse texto nos ensina quais são os aspectos da nossa missão ou do nosso ministério. Cada um de nós fomos chamados por Deus, cada um de nós fomos separados pela graça de Deus, cada um de nós fomos acolhidos pelo Senhor de alguma maneira. E quando Deus nos acolhe, Ele nos transforma em parceiros da missão junto com Ele. Então, quais são os aspectos da missão de Deus na nossa vida? Vimos hoje pela manhã um primeiro aspecto. Deus nos convida a sermos parceiros do Espírito Santo nessa terra. E aí a convicção de Paulo e Barnabé é que eles não tinham sido enviados pela igreja apenas, mas eles tinham sido enviados pelo Espírito Santo para realizar
a obra que não era deles, mas era de Deus. E estudamos isso pela manhã. O que significa? Quais são as implicações de nós sermos enviados pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a missão de Deus na terra? O segundo aspecto da missão que aprendemos hoje pela manhã é que, como parceiros nesta missão, nós somos enviados por Deus com uma mensagem, e essa mensagem é urgente, é uma mensagem de vida e morte, é uma mensagem que precisa chegar logo à vida das pessoas, e nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela mensagem que Deus confiou a nós. Se ela vai chegar ou não vai chegar às pessoas que Deus queria. A terceira coisa que quero aprender nessa noite com os irmãos, vai aparecer nos versículos 6 em diante do nosso texto. A palavra de Deus vai nos mostrar que faz parte da nossa missão confrontos. Olha só o que aconteceu aqui nesse texto. A Bíblia nos diz, dos versículos 6 até o verso 11, que quando eles chegaram na cidade de Pafos, havia um homem muito importante, o procônsul da cidade, que era o representante do Império Romano na cidade, que tinha o controle de todos os soldados romanos que tomavam conta daquela cidade. Na verdade, ele era o homem mais influente e mais importante politicamente daquela cidade. Por quê? Ainda que houvesse um governo local, o governo local era subserviente ao governo de Roma, e aquele homem era o representante do governo de Roma. Aquele homem começou a ficar interessado pela mensagem desses dois pregadores que estavam ali, Paulo e Barnabé. Ele já devia ter um certo senso religioso, porque dentro da corte romana onde ele ficava, naquela cidade, tinha livre trânsito um judeu chamado Bar Jesus, que tinha um apelido, o apelido era Elimas, e essa tradução da palavra Elimas quer dizer o mago, o mágico. E esse homem era uma espécie de um guru que ficava ali ao redor do governo para dar conselhos, para fazer alguma coisa. E quando ele ouviu a respeito de Paulo e Barnabé e da mensagem que ele estava pregando, o procônsul ficou curioso e queria ouvir a mensagem de Deus. Mas o mago, o mágico, Bar Jesus, não queria que isso acontecesse. E começou a se opor e a criar dificuldades e tentar dissuadir aquele procônsul de ouvir a mensagem do Evangelho. Essa história me faz entender que na nossa missão, no nosso caminhar com Deus, no exercício do nosso ministério pessoal, nós enfrentaremos confrontos, lutas, e que fazer parte do reino de Deus e fazer parte da missão que Deus tem para nós significa que fomos convocados por Deus a sermos soldados do reino contra o poder das trevas. Um dia, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e foi selado com o Espírito Santo, Deus o chamou para ser um soldado de Jesus, não com armas, metralhadora, nada disso não, mas com as armas do Espírito, para lutar numa batalha que não é humana, mas que é espiritual. E esse é o conteúdo da batalha espiritual que cada pessoa que serve a Jesus enfrenta ao longo da sua vida. Eu quero dizer mais, não há como ser servo de Deus sem que tenhamos que entrar em confronto com o poder
das trevas. Quando Paulo e Barnabé chegaram lá com a mensagem de Deus, o inimigo já estava lá. E ele tentava impedir de todas as maneiras que essa mensagem pudesse ter guarida no coração daquele homem que buscava entendimento das coisas espirituais. Quando a Bíblia fala de mágico, ele não está falando de alguém que faz truques, não fala a respeito de um ilusionista. Ele está falando de pessoa que está ligada ao mundo do ocultismo, da magia negra, dos espíritos demoníacos, e que tenta, através da magia, controlar as forças da natureza a favor dos intentos pessoais. Há um documento escrito por Joséfo, melhor dizendo. Esse documento fala da história dos judeus, e ele fala de um outro mago que também é citado na Bíblia, Simão, o mágico, que está também no livro de Atos, e que também era da mesma terra que Elimas, do mesmo lugar, da mesma ilha, e isso faz a gente pensar que ali seja um lugar onde se desenvolvia um culto judaico esotérico, porque também era judeu, nascido naquela mesma ilha. E diz esse homem, Joséfo, que uma das missões que esse Simão, o mágico, que aparece lá no começo do livro de Atos, havia recebido de um dos líderes do governo daquela época, era do governador chamado Félix, era convencer através dos poderes da magia uma mulher casada chamada Drusila a largar o seu marido e casar-se com ele. É interessante que o tempo passa e a mandinga continua parecida, não é? Porque o que tem de gente querendo fazer mandinga para casar, para isso, para aquilo, para largar homem, para largar homem, não é verdade? Esse era o tipo de gente que estava lá. Agora o interessante é que ele era judeu, mas era mágico. A Bíblia é clara em dizer que esse enviado de Satanás, ele se opunha à pregação do Evangelho e tentava desviar a verdadeira fé. E eu quero dizer para você que Satanás está tentando fazer isso todo dia, se opor ao verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus, que está aqui nas Escrituras Sagradas, e desviar você de uma comunhão viva, verdadeira com o Todo-Poderoso. E é por isso que quando nós cumprimos a nossa missão, e somos soldados do Senhor Jesus, e estamos sendo parceiros do Espírito Santo, estamos levando a mensagem de Deus, nós vamos entrar em confronto, e uma batalha espiritual vai acontecer, porque o inimigo do Evangelho vai se opor de todas as maneiras, tanto à mensagem quanto ao mensageiro. E por isso é que na história a gente vai encontrar perseguições, discórdias, várias tentativas de obstrução da obra de Deus, e não somente na história, mas se você olhar na tua vida, você vai encontrar isso, batalhas espirituais acontecendo, obstrução do inimigo tentando frear o povo de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. E para estas batalhas, nós precisamos usar as armas espirituais e não humanas. Paulo não venceria essa batalha com uma petição formal ao procônsul. Você acha que ele venceria a batalha? Estamos pedindo o direito de liberdade religiosa. Não ia, de jeito nenhum.
Não venceria a batalha fazendo comício na porta. Você acha que venceria? Não. E aí então Paulo nos ensina uma coisa muito simples. Para a batalha espiritual a gente precisa de armas espirituais. Armas da graça de Deus, do poder de Deus, que transcendem a nossa capacidade de compreender as coisas, porque vai além disso. Que armas foram estas que Paulo usou? Ele usou a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante. Ela vai dizer aqui nesse nosso texto que Paulo, cheio do Espírito Santo, vai agora agir na autoridade do nome de Jesus. Se você quer entrar nessa batalha, se você quer vencer essa batalha, porque entrar você vai acabar entrando de qualquer jeito, não é? Se você quer vencer essa batalha, você precisa buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O que é isso? É quando a gente começa a deixar o Senhor Jesus transbordar dentro da gente, envolver a nossa vida, encher o nosso coração. E sabe, para ser cheio do Espírito Santo, não tem coisa muito difícil ou complicada. Algumas pessoas imaginam que para ser cheio do Espírito Santo tem que fazer uma jornada espiritual por uma rota de caminhada muito profunda e profética. E aí a gente vai dizer assim, quem não tem dinheiro para fazer uma viagem dessa, então nunca vai poder ser cheio do Espírito Santo. Que coisa estranha esse Deus fazer acepção de pessoas assim. Não, queridos. Para ser cheio do Espírito Santo, o que você tem que fazer é caminhar com Jesus todo dia. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar a face do Senhor todo dia. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que deixar a palavra de Deus permear o teu coração todo dia. Para ser cheio do Espírito Santo, você só tem que deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. E Ele nos enche com o seu Espírito Santo todo dia. E vou dizer mais, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para essa batalha todo dia. Não sei se você já percebeu, mas a graça que Deus derrama dentro da gente, para encher o nosso coração, ela não tem força vitalícia. Todos os dias você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo de novo. Não tem essa, eu fui cheio do Espírito, agora estou transbordando. Não, porque cada dia que você está vivendo, você está gastando aquelas energias da graça de Deus que estão sobre a tua vida. E você vai ter que repor, e você vai ter que buscar outra vez. E na medida em que nós estamos cheios do Espírito Santo, Deus nos dá não somente a percepção das batalhas, mas nos dá também a autoridade que vem dele para enfrentá-las. Agora, se você estiver vazio, seco por dentro, quando você começar a enfrentar as primeiras batalhas da sua jornada espiritual, você vai ter vontade de desistir e fugir, porque nenhuma arma humana funciona, e aquilo que você imaginava que podia fazer não vai dar certo. Agora, quando você começa a usar as armas do Espírito, você vai perceber o poder de Deus na tua vida, agindo, fluindo, através de uma pessoa como você, como eu, que tem problemas e que tem defeitos. Paulo, cheio do Espírito Santo, não somente percebeu que aquilo era uma cilada, mas como também teve autoridade para repreender a ação do inimigo. Uma coisa que é importante a gente entender é que não há lugar neutro nessa terra. E essa é uma coisa que às vezes a gente não gosta de compreender. A Bíblia diz claramente, só tem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. Não tem um reino intermediário, um reino mais ou menos trevas-luz. Não tem.
Ou você está completamente inserido no reino das trevas, querendo ou não, sabendo ou não, ou você está completamente inserido no reino da luz. E quando a gente está vivendo essa dinâmica, eu tenho que ter isso bem claro na minha mente. Por quê? Porque a identidade do reino das trevas está claramente revelada aqui nesse texto. O que significa pertencer ou estar inserido no reino das trevas? Quando Paulo olhou para aquele homem e disse: Bar Jesus, você está no reino das trevas. E ele começou a dizer o que significa estar no reino das trevas. E ele, a primeira coisa que ele disse, você lembra qual foi? Qual foi? Filho do diabo. Olhou bem nos olhos e disse: Bar Jesus, filho do diabo. Uau! Forte. Mas sabe o que Paulo estava dizendo? Olha, não dá para a gente ficar no meio. Ou a gente está completamente comprometido com Jesus e com o seu reino, ou a gente está contra ele. Ou a gente é filho de Deus, recebido dentro da casa de Deus e debaixo da autoridade do governo do Pai, ou a gente está debaixo de outra autoridade e a gente se torna filho do diabo. Pastor, esse negócio é sério. E é mesmo. E o que Paulo estava dizendo é o seguinte: Bar Jesus, existe um poder que está atuando em você, é verdade. Mas esse poder que está atuando em você tem a sua origem não em Deus, mas no diabo. Paulo continua, disse assim: Bar Jesus, você não é somente filho do diabo, mas você é inimigo de tudo que é justo. E ele estava dizendo na frente do procônsul, ainda que ele esteja revestido de uma religiosidade, ainda que o seu nome seja conhecido como poderoso, ainda que ele pareça ser um anjo de luz, ele é filho do diabo. E não somente filho do diabo, mas ele se opõe àquilo que vem da justiça de Deus na vida das pessoas. E é por isso que ele não quer que essa mensagem seja pregada. Quando a gente está no meio de uma batalha, nos confrontos, o inimigo vai mandar os filhos do diabo, e que vão se opor e serão inimigos de tudo que é justo. E ele continua e diz assim: sabe, você é um agente do engano e da maldade. Você perverte os retos caminhos do Senhor. Você é um falso profeta. E ainda que a sua religiosidade tenha base judaica, você continua sendo falso profeta, e você está distante da comunhão com Deus. E ele conclui dizendo assim: e a mão do Senhor está contra você. Esse texto é um texto polêmico. Tem muita gente que vai ficar escandalizada com o que eu vou dizer, porque nesse texto a gente vai encontrar, entre tantos outros na Bíblia, uma maldição vinda de Deus. Tem gente que pensa que só Satanás é que lança maldição, mas Deus lança a maldição no seu castigo. E quando Paulo falou: a mão de Deus está contra você, cheio do Espírito Santo, ele vai fazer uma coisa que parece estranha demais. Ele vai dizer assim:
Elimas, Bar Jesus, você vai ficar cego agora. Por algum tempo, você vai ficar cego. Para que todos saibam quem você é. Que você é filho do diabo. E diz a palavra de Deus que imediatamente aquele homem não enxergou mais nada. E ele começou a tatear e procurar alguém que pudesse segurar no seu braço e lhe mostrar o caminho. Porque naquela hora, Deus estava revelando o poder das trevas como o poder das trevas. E é interessante que a Bíblia vai dizer que aquele homem, o procônsul, se converteu imediatamente por perceber o que estava acontecendo, um confronto do poder da luz com o poder das trevas. E naquele instante, diz a Bíblia, que ele ficou admirado da doutrina do apóstolo. Qual era a doutrina que estava sendo pregada? Qual? Meus queridos, ele estava sendo pregado que Jesus é o Senhor de toda a terra e não há outro Senhor. E qualquer um que tentar servir a qualquer outro Senhor, a qualquer outro método de conexão com o Pai, está perdido na ilusão das trevas. E que talvez Deus tenha que confrontar nossa vida para a gente poder entender que isso é trevas. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, que a gente está se deixando iludir por caminhos que são descaminhos, que a gente está buscando coisas que não tem nada a ver com o Senhor, que a gente está tentando encontrar a graça de Deus onde Deus não está. E aí Deus tem que colocar a sua mão. E tem que confrontar o poder das trevas, porque só há um Deus. Satanás não é um deusinho pequenininho, nem um deusinho que está em confronto com Deus. Ele é simplesmente um anjo criado por Deus, que se rebelou e que Deus ainda não julgou por misericórdia de nós. Porque na hora que ele julgar definitivamente Satanás, ele tem que julgar todos os pecados da humanidade. Então, se Deus está suportando ainda Satanás nesse universo, é porque Ele ama tremendamente você. Mas algumas vezes, Ele tem que pesar a mão sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias, para que os nossos olhos se abram e a gente possa entender que toda a ilusão que o inimigo tem lançado contra nós nada mais é do que cortina de fumaça, para que a gente não busque a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começa a dizer o que está acontecendo naquela corte. Está havendo um confronto do poder das trevas. Mas sabe, cada vez que eu e você entramos na nossa ação missionária, no nosso ministério, e nos deixamos ser usados por Deus, sabe o que está acontecendo nessa terra? Uma missão libertadora da cegueira, da opressão, da possessão, da injustiça, do engano, e que a gente vai elevando aquilo que é mais tremendo, o poder libertador e salvador do Senhor Jesus. Queria dizer para você, cuidado com os falsos profetas, eles existem, não existiam só no passado, continuam existindo hoje. Tem muita gente revestido de uma pseudo-santidade, de um pseudo-poder, ainda que manifestem poder de fato, mas é falso porque não vem de Deus, que se dizem instrumentos de anjos de luz, mas são na verdade instrumentos de Satanás nessa terra, e que a gente tem que confrontar
esses profetas com a palavra de Deus. O que eles estão ensinando está na palavra de Deus. Aquilo que eles estão anunciando tem a ver com o reino dos céus. Até o século XIX, toda forma de espiritismo, até o século XIX, era considerado em qualquer lugar do universo como uma religião pagã, que tinha nascido no Antigo Egito e que invocava os espíritos dos mortos. No século XIX, surgiu uma pessoa chamada Leon Eliachar, chamado de Allan Kardec. E essa pessoa, ele faz um sincretismo religioso entre o cristianismo e o paganismo, quando ele escreve o Evangelho segundo Allan Kardec. E muitas pessoas pegam aquele Evangelho e dizem: olha, está vendo? Fala de Jesus. Mas aí você pergunta assim: mas qual é o Jesus que está sendo anunciado? Ele é a encarnação do Deus vivo? Não é. Ele nasceu virginalmente de Maria? Não. Ele ressuscitou ao terceiro dia? Não. E aí você diz: espera aí, como é que pode ser a mesma coisa? Porque o meu Jesus é tudo isso e muito mais. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que estão até às vezes no meio evangélico e que estão tentando dizer para você fazer ou viver coisas que a Bíblia não ensina. E toda vez que alguém tentar ensinar ou dizer para você fazer uma coisa que a Bíblia não ensina, toma cuidado, porque não é esse o projeto de Deus. E como nós estamos no meio de uma batalha, Deus está nos chamando, com a palavra de Deus na nossa mão, discernir o engano, a mentira, confrontar o pecado, ainda que nós amemos as pessoas, de tal maneira que quando o nome de Jesus é anunciado, a vitória de Deus vem sobre a vida das pessoas. E aquilo que podia parecer uma maldição ao filho do diabo, se tornou na bênção para toda a ilha de Chipre, porque a palavra de Deus começou a ser crida naquele lugar, por todas as pessoas que ouviam o que estava acontecendo ali. Eu e você fomos chamados por Deus para exercer autoridade no nome de Jesus nessa terra. Eu e você fomos chamados para sermos instrumentos da graça de Deus. Quarta-feira a gente estava aqui estudando sobre batalha espiritual e eu disse uma coisa que eu queria repetir aqui. Esse poder libertador não é um poder que Deus deu para algumas pessoas na igreja. Ah, então os pastores têm esse poder. Não, queridos, o poder não é dos pastores, o poder é do nome de Jesus. E Ele nos chamou a todos que cremos no Senhor Jesus a exercermos a autoridade e o poder do Senhor Jesus aqui na terra. E esse poder, se você crê no Senhor Jesus e se Jesus é o Senhor, está na tua vida. E eu e você, juntos, somos soldados do reino de Deus nessa terra, para abençoar pessoas. E às vezes, para abençoar pessoas, teremos que confrontar o poder das trevas e dizer: isso aqui veio do diabo. Mas nós vamos pedir graça de Deus libertadora. É isso que está na Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos estavam morrendo de medo de tudo e de todos, até o dia em que eles foram cheios do Espírito Santo. E quando foram cheios do Espírito Santo, se tornaram testemunhas, porque o poder de Deus estava na vida deles. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus está dizendo: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Toda a autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra, e é nesse poder e nessa autoridade que Ele envia os seus servos, para a missão, para cumprir o projeto de Deus. Lucas 10, versículos 17, 18, 19 e 20, a Bíblia diz assim: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Marcos 16, 15 em diante, a Bíblia diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Meus queridos, para essa batalha, você precisa do poder do Senhor Jesus na tua vida. Só isso. Da graça do Senhor Jesus. E quando o Senhor nos manda de volta para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para os nossos enfrentamentos, para a nossa família, Ele não nos manda acuados, Ele nos manda revestidos da graça dEle, do poder dEle. E aí a gente não precisa temer, porque é no nome do Senhor Jesus que nós levamos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus comprova a mensagem que estamos anunciando, manifestando sinais do reino de Deus no meio da gente. Eu não quero dizer para você que você agora é um semideus, que está saindo raio da tua mão. Você, como eu, pecador, não tem poder em si mesmo. Mas o que a Bíblia diz é que todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. E se você vai em nome de Jesus, é Jesus que vai fazer essa obra. E aí a gente vai confrontar algumas coisas. E a gente vai saber que algumas lutas que a gente está vivendo não são humanas, queridos. São espirituais. E se você quiser vencer essa batalha, você vai ter que dobrar o seu joelho e buscar as armas espirituais. A gente não está lutando contra a economia, contra circunstâncias sociais somente. A gente está lutando contra o inimigo que não quer que as pessoas conheçam a verdade de Deus.
Eu vou dizer mais. Vai terminar esse sermão daqui a pouco. E muita gente vai dizer assim, mas que mensagem estranha para domingo. Escreva o que eu estou falando. Que mensagem estranha. Nem que o pastor podia pregar alguma coisa mais assim, alegre, consoladora. Eu adoro pregar mensagens consoladoras. Por isso que eu sou um expositor da Bíblia, eu vou seguindo a ordem que está no texto. Senão a gente nunca vai pregar o que precisa ser pregado. E esse texto me ensina que a vida tem batalhas espirituais. E que eu preciso das armas do Espírito Santo para vencer essas batalhas. Eu preciso do poder do Senhor Jesus. E essa palavra me ensina que esse poder está disponível para quem quiser buscar o Senhor com interesse de coração. A primeira vez que eu tive que repreender um demônio foi uma experiência muito estranha para mim. Eu já tinha visto pessoas repreenderem demônios, mas eu mesmo nunca tinha ficado sozinho numa situação dessa. E quando eu cheguei na casa daquela mulher, eu tinha plena convicção de que aquilo que estava acontecendo era demoníaco. E eu comecei a orar por aquela mulher começou a rolar por cima dos móveis da sala dela. Eu nunca vi um negócio assim, endemoniado. E aí veio uma sensação tão estranha no meu coração. Ela vai se machucar. E agora? Eu me lembro que, espontaneamente, eu disse, Jesus, manda os teus anjos aqui, e que ela seja amarrada pelos teus anjos para não machucar a mulher. Foi aquele negócio assim, sabe, que veio do coração, e eu falei isso. E foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Aquela senhora ficou deitada no chão, com os braços assim, e ela fazia e virava para um lado e virava para o outro, e não conseguia se mexer. O Senhor Jesus tinha mandado os seus anjos. E eu me lembro que eu cheguei pertinho dela, do ouvido dela, e eu não sabia muito bem o que tinha que fazer. Ninguém ensinou isso para a gente lá no seminário. Estou falando sério, não estou brincando. E eu cheguei bem baixinho no ouvido dela e disse assim, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno a você, Satanás e seus demônios, saiam dessa vida para nunca mais voltar. E naquela hora aquela mulher foi liberta. E quando eu voltava para casa dirigindo o carro, eu ia glorificando a Deus, eu pensava assim, que Deus tremendo, que Jesus maravilhoso, porque eu sei e você sabe que a minha palavra não tem poder. Eu sabia que eu não sabia nada e que eu não entendia nada daquilo, que eu estava morrendo de medo que aquela mulher se machucasse de alguma maneira. E de repente o Deus Todo-Poderoso que me mandou naquela casa, que tinha uma obra para fazer naquela família, porque aquela senhora se converteu e as suas duas filhas também. Ele foi na minha frente. E aquelas palavras que foram ditas não eram minhas, eram do Senhor Jesus. E foi o Senhor Jesus que fez o que precisava ser feito naquele lugar, porque eu não tenho poder para fazer nada, nem você tem. Agora, há batalhas que são declaradas, queridos. A gente pode ver o demônio na frente da gente. Mas às vezes o diabo vem disfarçado. E a Bíblia diz que ele vem disfarçado em anjo de luz, para, se possível, confundir os fiéis.
E aí a gente tem que pedir graça de Deus, sabedoria de Deus e utilizar o poder de Deus. Mas sabe o que é tremendo? É que apesar da gente ser tão impotente, tão fraco, e estas coisas que eu estou falando parecerem tão estratosféricas, Jesus é por nós. E Ele veio a esse mundo, a palavra de Deus nos diz assim, e Ele mesmo em Lucas capítulo 4 vai dizer a respeito disso. Ele veio a esse mundo justamente para libertar os cativos, dar uma nova visão àqueles que estão com essa cegueira espiritual, transformar a vida das pessoas. E Ele nos chama a sermos parceiros dEle. E se tivermos que confrontar o inimigo, confrontaremos, porque a batalha é dEle e nós somos só soldados dEle. E essas batalhas, meus irmãos, estão acontecendo na sua casa. Às vezes declaradas e às vezes disfarçadas. E a gente tem que usar as armas da graça de Deus, dobrar os joelhos, interceder pelas pessoas, orar por elas, pedir a bênção de Deus. E na medida em que a gente estiver fazendo isso, a gente vai ver o poder de Deus se manifestando, apesar da nossa fraqueza. Hoje, o Senhor me convoca e convoca você a buscar uma vida revestida pela unção do Todo-Poderoso e testificar o nome do Senhor nos moldes em que as Escrituras nos apresentam. E se for preciso confrontar, nós vamos confrontar em nome de Jesus. Por fim, a Bíblia nos diz que fazer parte da missão, e eu vou concluir agora, é um chamado a gente ser socorrista de Deus. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O socorrista é aquele profissional que anda nas ambulâncias do SAMU em nossa cidade. E eles são acionados quando há alguém ferido em acidentes ou outra ocorrência em que a vida está em perigo. E eles precisam chegar rápido e tomar as providências urgentes para fazer com que esta pessoa possa chegar ao hospital com vida e ali receba o tratamento adequado do médico. Eles não são médicos, são só socorristas. Na vida espiritual, queridos, só tem um médico. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o único que tem poder para salvar. Jesus é o único que tem poder para libertar. Jesus é o único que pode transformar. Mas Deus me chamou e chamou você para a gente ser socorrista e andar na ambulância do céu. Olha que coisa tremenda. E sabe qual é o nosso papel? É levar as pessoas até o médico, que é Jesus. E nós, como socorristas, adentramos aos lugares onde essas pessoas se encontram e as levamos correndo até Jesus. E para fazer isso, a gente usa os instrumentos da graça que o Senhor nos deu. E se for preciso confrontar o poder das trevas na sua autoridade, nós o faremos. Mas vamos resgatar aquelas pessoas que estão condenadas à morte espiritual, permitindo-lhes conhecer a graça e o poder do Salvador Jesus. E fazer parte do projeto missionário de Deus nessa terra é dizer: Jesus pode me usar como socorrista. E aí a gente vai encontrar os procônsuls perdidos pela vida. E não somente os procônsuls, mas os Simãos, que estão no livro de Atos,
e os Elimas, que estão lá no livro de Atos, e tanto um quanto o outro podem ser resgatados pelo poder de Jesus. Alguém me perguntou: olha, eu posso visitar alguém que lida com essa? Vai, visita e abençoa e ora, porque você é um socorrista. Entendeu? Você vai onde está a pessoa em perigo, e você leva o quê? O Senhor Jesus para aquele lugar. Essa é a missão que Deus nos deu. Uma missão que é ser parceiro do Espírito Santo nessa terra. Uma missão de levar a mensagem de Deus com urgência. Uma missão de soldado, de confronto. E uma missão de socorrista, que entra naqueles lugares e leva as pessoas ao único médico que pode existir. Foi para isso que Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso. E na medida em que você começa a viver isso, queridos, você vai ver que grande é o poder do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Salvador Jesus, que envolve a nossa vida. E o medo? O amor de Jesus sobre nós lança fora da nossa alma todo o medo. Eu queria orar com você hoje. Queria primeiro que todas as pessoas que estão aqui, que têm uma experiência pessoal com Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que hoje você permita que o Espírito Santo de Deus use a tua vida, e que você diga isso para Jesus: Jesus, eu quero ser parceiro do teu Espírito Santo, pode me usar. Onde o Senhor está trabalhando? Eu quero estar lá, mostra para mim. Que você seja portador da mensagem, que Deus nos ama e tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas, e que tem um efeito para hoje e para toda a eternidade. Que se for preciso entrar numa batalha, e eu vou dizer para você que vai ser preciso, não tem problema, porque você é soldado do Senhor Jesus para usar as armas do Espírito, e é por isso que você vai buscar uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, transbordando do Espírito de Deus. E que você está disponível para ligar a sirene da ambulância do céu e entrar lá dentro e sair correndo para onde o Senhor mandar, para ser um socorrista de Deus nessa terra. Fala isso para Jesus, coloca isso diante do Pai e busca a face do Senhor. Mas o segundo momento de oração que eu quero ter, e eu queria convidar você para esse momento, é o seguinte: há uma batalha que está acontecendo na tua vida, uma batalha espiritual, uma batalha em que o inimigo está se opondo à obra de Deus no teu coração, está tentando obstruir a tua fé, a tua comunhão com o Pai. Há uma batalha espiritual de cegueira, há uma batalha espiritual acontecendo aí com você. E eu quero dizer para você que tem alguém que pode vencer essa batalha por você. Não sou eu. Não confie em mim porque você está perdido. Não confia na igreja porque você vai estar perdido. Confia no Senhor Jesus. E se você confiar nele, você vai ter o Salvador, o Libertador do teu lado. E eu quero convidar você que está vivendo essa batalha e que precisa de um Salvador, e que precisa de um Libertador, e que precisa que o poder das trevas seja confrontado no teu dia a dia,
Não por mim, porque eu não tenho poder para isso, mas por Jesus. E precisa levar Jesus com você para a tua casa. Eu queria orar por você nessa noite, pela vitória que Deus quer dar para você, de transformação, de mudança, de quebrar vínculos. E se você está vivendo essa batalha, quer que a gente ore por você, que a gente juntos se apresente diante do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para a gente orar junto. E vou dizer agora que todo o poder das trevas que tente impedir você de tomar essa decisão, seja repreendido agora em nome de Jesus. E você tem toda a liberdade de tomar a decisão que você quiser. Mas se você quer isso hoje, vem para cá em nome de Jesus. Vai levantando, vem para cá em nome de Jesus, eu quero orar com você. Vem. Essa batalha que está aí na tua vida, a gente vai pedir para o Senhor entrar e Ele dá libertação e vitória na tua vida. E quem vai fazer? Só Jesus pode fazer, mas ninguém pode fazer. Só Jesus pode fazer. Salvação é obra do Senhor Jesus, libertação é obra do Senhor Jesus. E a gente vai pedir isso. Senhor Jesus, vem, dá vitória. Entra nessa batalha. Vem com a tua autoridade, vem com o teu poder, vem com a tua força, vem com a tua misericórdia. E que nesse confronto se revele a graça do Todo-Poderoso. É isso que a gente vai pedir. Só isso. Senhor Jesus, vem. Senhor Jesus, vem. Senhor Jesus, vem, liberta. Senhor Jesus, vem, salva. Senhor Jesus, vem. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus. Tem famílias que estão vivendo essa batalha intensa. Às vezes com filhos, às vezes entre o casal. Eu queria convidar você para vir com a sua casa toda. Dizer, Jesus, eu quero essa vitória no teu nome. Dá a tua vitória na minha vida. Essa batalha está além do que é natural. E eu quero que o Senhor confronte aquilo que não vem de ti, na nossa casa, na nossa vida. Às vezes há uma batalha intensa com vícios dentro da nossa vida. E a gente não percebe que muitos dos vícios são algemas que o inimigo coloca dentro de nós. O Senhor quer libertar você. E Ele tem poder para fazer isso. Então vem para cá em nome de Jesus. Se Jesus está chamando você. Há algo que só Ele pode fazer. Eu não posso fazer. Não tenho mínima condição de fazer nada. Mas Jesus tem. E a gente está na presença dEle. A gente vai orar juntos agora. Eu vou explicar como é que você ora. A oração que você vai começar fazendo é uma oração de entrega. Você vai dizer, Jesus, quem está precisando de ajuda sou eu. Tenha misericórdia de mim. E eu quero te dar liberdade para o Senhor fazer o que for preciso dentro de mim e fora de mim. Te dou liberdade para o Senhor mudar. Eu te dou liberdade para o Senhor transformar. Eu te dou liberdade para o Senhor mexer na minha vida. Fala isso para Jesus. Agora você pergunta ao Espírito Santo de Deus, diz, Espírito de Deus, tem alguma coisa que te entristece na minha vida? Sabe? Porque às vezes o grande obstáculo para que Deus nos abençoe é porque a gente tem coisas guardadas dentro da gente que entristecem a Deus. Pergunta e diz, Senhor, se tiver alguma coisa dentro de mim que te entristece, eu quero que o Senhor tenha liberdade de tirar.
se Deus te der convicção de alguma coisa que entristece a Ele, quando você chegar na tua casa, você sabe que aquilo não é de Deus, tira fora. Sabe por quê? Não tem poder naquilo, aquilo lá é qualquer coisa, mas entristece o teu Deus. Para que você vai ter? Tira. Senhor, Tu és mais importante. Agora nós vamos pedir para Jesus entrar aí e começar uma obra de libertação, tá bom? Senhor Jesus, nesta hora, no Teu nome, na autoridade do Teu nome, eu quero te pedir, Senhor, que nessa batalha espiritual que esses Teus filhos estão vivendo, o Senhor entre agora, e que nesse momento, o poder do Senhor, aquele poder que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor tem no céu, na terra e debaixo da terra, se derrame sobre essas vidas agora, Pai. Derrama do poder do Teu Espírito, e que toda obra de Satanás contra essas vidas seja repreendida agora em nome de Jesus. Que toda forma de algema do diabo contra eles seja quebrada em nome de Jesus. Que toda forma de opressão, de possessão, que toda forma de injustiça, que toda forma de angústia, que toda forma de medo seja agora expulsa em nome de Jesus. E que o Senhor derrame a Tua bênção sobre esses Teus filhinhos. Alguns estão aqui, Pai, por causa de pessoas amadas. Quem sabe um filho, quem sabe o esposo, quem sabe a esposa, não sei quem, o papai. Eles não estão aqui, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus de longe e de perto, que o Senhor pode tocar o ser humano em qualquer lugar da face desse planeta. Então, Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, que onde quer que esteja cada uma dessas pessoas amadas, destes Teus filhos que vieram aqui, que eles sejam agora visitados pelo poder do Teu Espírito Santo, e que onde quer que eles estejam, a graça do Senhor se derrame sobre eles, e que toda forma de cadeia do inimigo sobre eles seja quebrada também em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, entra nessa batalha. A batalha é do Senhor, não nossa. Nós não sabemos lutar esse tipo de batalha. Dá-nos a vitória, Pai, que vem pela fé em Cristo Jesus. Vai à frente do Teu povo. Vai à frente do Teu povo, Senhor. Vai à frente do Teu povo. Porque quando o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ah, Senhor, tem tanto sofrimento aqui, tem tanta dor, tem tanta luta, tem até algumas enfermidades que estão tentando tirar a alegria e o prazer de viver, de servir. Eu quero te pedir, Senhor, revela o Teu poder, Senhor. Revela o Teu poder. O Senhor falou que a gente pode colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Então eu quero te pedir, Senhor, cura as pessoas que estão aqui agora em nome de Jesus. Tu sabes que eu não tenho poder para curar. Ninguém tem. Só o Senhor tem. Mas o Senhor nos permitiu colocar diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. E então, Pai, cheio de fé, cheio de esperança e cheio de certeza do Teu amor por nós, é que eu estou pedindo: vem Jesus, vem Jesus. Como um dia o Senhor andou aqui na terra, e os doentes que eram colocados pelo Teu caminho, o Senhor colocava a Tua mão e os curava. Da mesma maneira, Senhor, que agora o Senhor esteja curando algumas pessoas, e que elas possam perceber a graça do Senhor Jesus, só o Senhor Jesus, e que eles possam exaltar o nome do Senhor Jesus, e viver para dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Oh Pai, mas há outros sentimentos e dores que não são de enfermidade, que são de confrontos da vida, de marcas profundas. Ah, Jesus, vai lá e visita.
Ah, Senhor, o que nós queremos é ver a Tua bênção na vida das pessoas que nós amamos. O que nós queremos é ver a casa abençoada. O que nós queremos ver é a família consolidada. O que nós queremos ver, Senhor, é o Senhor envolvendo no Teu amor. Vem, Jesus, com a Tua graça. Vem, em nome de Jesus eu te peço. E abençoa. E, Senhor, Tu és o vitorioso. Tua palavra nos diz que o Senhor já venceu todo principado e toda potestade. Então revela a Tua vitória na vida desses Teus filhos agora. E que isso seja, Senhor, mediante o decreto do Teu trono, que o Senhor mesmo decretará, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Fica com os Teus filhinhos agora e abraça o Teu amor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Não fica de pé. Antes de você voltar, quero falar um minutinho com você. Ó, você vai buscar uma vida cheia do Espírito. Entendeu? Não tem segredo. Não tem lugar santo. Não tem. Sabe o que tem? Tem o quarto da tua casa, não tem? Entra no quarto da tua casa, fecha a porta, a Bíblia diz, e fala com o teu pai em segredo, e ele em segredo vai te responder. Separa um tempo na tua vida, separa, sagrado, é remédio, tá? Aí você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e diz: Jesus, eu vim conversar com o Senhor aqui. O senhor lembra lá de domingo, quando a gente colocou um monte de batalha diante do Senhor? Eu preciso ser cheio do Espírito, então o Senhor me ajuda, me enche hoje. E lembra que eu falei que a gente precisa ser cheio do Espírito todo dia? Então separa um tempinho. A dimensão do tempo é a dimensão do teu coração e da tua fome. Quando a gente dá uma mamadeira para o neném, não é assim? A gente dá um monte de leite de uma vez? Não. A gente dá o que ele tem vontade de tomar, não é isso? Então fecha a porta do teu quarto e gasta o tempo que você tiver vontade na presença do Pai, mas busca o Todo-Poderoso Senhor da tua vida, e você vai ver como Ele vai agir no meio dos enfrentamentos. Coloca diante de Deus as batalhas, a batalha de hoje, de amanhã, de depois de amanhã. Você vai ver como o Senhor é bom e vai abençoar a tua vida. Porque você não está aqui por causa de uma religião. Se fosse uma religião, eu ia dizer para você: você está perdendo o teu tempo. Mas você está aqui porque o Senhor Jesus quer andar com você todo dia. E isso Ele vai fazer lá na tua casa. Quando você fechar a porta do quarto e buscar a face do Senhor. E olha, se prepara. Coisas tremendas e maravilhosas de Deus vão estar sobre a tua vida. Jesus é bom e Ele vai andar com você. Jesus é bom e Ele vai andar com você. E é Ele que vai estar com você lá no teu trabalho, é Ele que vai estar lá com você nos dias dos enfrentamentos. É Ele que vai estar lá. Tá bom? Não esquece disso não. Ó, separa um tempinho, fecha a porta do teu quarto. Só você e Ele. Bate um papo gostoso com Jesus. Você vai ver como Jesus é bom e vai abençoar a tua vida, tá bom? Vão na paz do Senhor Jesus, que a bênção e a paz do Senhor esteja sobre você. Todo o povo de Deus em pé agora, adorando ao Senhor, e a gente caminha para o final desse culto aqui, adorando ao Senhor, e nós vamos terminar aqui, exaltando o nome do nosso Redentor amado, do nosso Salvador, Jesus.
Não há outro Deus. Como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Não há no céu, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. aleluia, aleluia, amém. Não há no céu, no mar ou na terra. Eu convidar você a sair cantando daqui assim, não só maior lá, Alex. Só há poder no nome de Jesus. Só há poder no nome de Jesus. Só há poder no nome de Jesus. Não há outro nome. Não há outro nome, não há outro nome igual. Este nome salva, Este nome salva. Jesus, este nome salva. Jesus, este nome salva. Jesus, não há outro nome, não há outro nome, não há outro nome igual. este nome cura, Este nome cura. Jesus, só este nome cura. Jesus, só este nome cura. Jesus, não há outro nome, não há outro nome, não há outro nome igual. só há poder, Só há poder no nome Jesus. Só há poder no nome Jesus. Só há poder no nome Jesus. Não há outro nome, não há outro nome, não há outro nome igual. aleluia. Vai na graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a sua vida. Ah, esqueci. Essa semana, dois encontros já teve justamente sobre esse tema de batalha espiritual. E tem um livro que nós estamos usando aqui, que é esse Batalha Espiritual Ministrando Libertação no Corpo de Cristo. Ele tem disponível lá na livraria, se você quiser ler, se você quiser enriquecer aí
acima daquilo que você também já ouviu, que seja bênção na sua vida, amém? Então Deus abençoe.